Olá, sou o Bruno Fug, a gente está no canal do YouTube falando um pouco sobre processo, rotina forense, sempre voltado a falar para o público nosso, advogados, comentar um pouco sobre assuntos profundos da rotina forense na visão prática e falando um pouco também sobre gestão de escritórios de advocacias. Nós temos uma playlist destinada à organização e gestão, tendo em vista nossa certificação ISO 9001, que é um padrão de qualidade destinado para as normas do ISO voltadas para o escritório. Mas o assunto de hoje aqui é um pouco processual e eu gostaria de falar da ata pública. A ata pública notarial dos meios de provas em espécie, positivado pelo Código de Processo Civil, já tinha aplicabilidade e tem lei própria até antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil, mas passou a ser mais conhecido e mais utilizado pelos advogados, tendo em vista a positivação do Código de Processo Civil, inclusive como uma das provas em espécie. Eu vou falar algumas coisas que eu acho importante no aspecto prático, tá? E depois eu vou tocar em algumas coisas mais problemáticas. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é no aspecto prático, para o advogado certamente da sua cidade, já de antemão ter noção qual é o cartório responsável por fazer a ata pública, quem é, qual é o telefone, para você já ter isso salvo até nos favoritos, porque às vezes a demanda urgente para comprovar alguma coisa é urgente e você precisa certificar isso. Eu já fiz atas, por exemplo, para fim de comprovar abandono no imóvel para despejo, a ata pública comprovaria, o cartório comprova, para mandar notificações para outras pessoas, para certificar acordos, para certificar brigas entre pessoas, para certificar, é muito comum hoje em dia para certificar invasões de perfis, de redes sociais ou algo que foi escrito em redes sociais para comprovar. E aí, a grande, não sei se é mudança de paradigma ou grande força probatória que traz para a ata pública notarial, ela tem uma presunção ilus tanto, ter uma presunção de veracidade. E aí isso passa a ter uma presunção, ganha uma força probatória maior, não que seja absoluta, é bom deixar isso claro, ela pode ter prova em sentido contrário, mas ela já parte de uma presunção de veracidade, tá bom? Eu acho bem importante também, dois pontos que eu destaco finais, pensar na ata pública notarial como um fator, às vezes, de fortalecimento para o pedido de concessão de tutela provisória, porque se você faz um pedido de tutela provisória, principalmente na audita altera par, a comprovação de uma prova na audita altera par me parece que ganha uma questão probatória bem interessante para forçar o convencimento do magistrado. E a último ponto que eu destaco aqui, terceiro ponto que eu destaco, enfim, é a ata pública notarial. Eu vejo que ela pode ser feita dentro dos procedimentos administrativos e é um ato voluntário da parte, mas não vejo, obviamente, que ela é um pedido dudicial. Então, ela não é um pedido que pode ser feito para o magistrado para se autorizar uma ata pública notarial. Então, ela não pode ser feita dentro do processo comum e dentro do processo de produção antecipada da prova. Outras provas poderiam ser feitas dentro da produção antecipada da prova, mas não pedido de ata pública notarial. Pelo contrário, a gente tem que pensar, né? A ata pública tem que ser feita de forma administrativa e aí você tem essa prova com presunção de veracidade e depois junta dentro do processo, inclusive tendo essa presunção, podendo influenciar o processo de forma significativa, tá? Então pensem nesse assunto e principalmente utilizem isso na prática, que me parece ter um aspecto probatório muito interessante, tá? Então, esse é o nosso canal, compartilhem, notifiquem, sigam aí as próximas notícias desse assunto. Um abraço para todos.